Uau! Mais uma live aqui ao vivo com a galera em si. Daqui a pouco o pessoal chegando. Daqui a pouco o Décio estará também com a gente. Vamos falar sobre as dores da alma, pessoal. As dores da alma é forte. As dores dos seres humanos. Pastor Décio que falou. Vamos falar sobre isso, Carlos Ono. Olhe para as estrelas, pessoal. É isso, né? Cara, eu tava pesquisando aqui mesmo na internet, né? Deixa eu até entrar na minha própria live aqui, que já vai estar ao vivo. Aí eu já coloco o título lá. Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. Tá dando um refresh. Nada. Ué, cadê eu? Cadê eu? E vida de tecnologia tem que se achar. Nada. Boa noite, Fran. Tudo bem? Direto da Bahia, Fran. Vou colocar aqui, ó. As dores da alma. O título aqui mesmo. As dores da alma. As dores dos seres humanos. Olhe para estrelas. É isso aí. Bom, fixado aqui o título. Boa noite, Aline Andrade. Que honra receber você por aqui. Minhas primas do coração. Vamos que vamos. Gratidão, viu? Eu tava falando aqui, né? Tô aguardando só o pastor chegar. Décio Moraes, palestrante, direto do Rio de Janeiro. Iremos falar aqui sobre as dores da alma, as dores dos seres humanos. E nada melhor como uma pessoa já vivida, que sabe passar toda manhã aí as palavras, né, da Bíblia. Eu vejo que falar das dores da alma, falar das dores dos seres humanos não é fácil para mim, para quem já é expertise na área, para vários cenários de várias pessoas que eu vejo no conglomerado de amigos, de conhecidos, de amigos dos amigos, de colegas dos amigos, de parentes, familiares, das próprias casas de luz que eu já frequentei, na igreja, diversos cenários, né? Todos em si passam pela depressão, medo, a culpa, a mágoa, a rigidez, a repreensão, né? Repressão de si mesmo, dentro dos comportamentos e sentimentos que nós temos durante fatos que acontecem com a nossa vida, e denominamos tudo isso como dores da alma, né? Nem sempre estamos aptos a lidar com isso, recorremos aos amigos, aos primos, às primas para conversar, aos parentes próximos, às vezes que temos mais afinidades, a amigos de outros países que conhecemos pela própria internet mesmo. E não é fácil lidar com esses assuntos. Eu vejo os métodos da psicologia, pedagogia, da sociologia, da terapia, são diversos cenários que as pessoas passam e nem todas são fortes para lidar com isso, né? Eu vejo que o propósito é alcançar o autoconhecimento e a iluminação interior. Mas será que estamos preparados para alcançar o autoconhecimento quando sofremos as dores da alma, as dores do sentimento, as dores de um amor não correspondido, ou de um término de um relacionamento de anos, quando existe a não aceitação mais do relacionamento, e quando ambos terminam como amigos,
sem brigas ou terminam com brigas e o divórcio. Meu, são tantas pessoas passando por tantas dores da alma, as dores dos seres humanos em si, em relação à perda de entes queridos, né? Com a Covid aí, muitas pessoas perderam seus parentes, seus amigos, seus pais, suas mães, seus filhos, suas filhas. E são grandes as dores, nem todos têm a mesma percepção de fases do luto, né? E quando fazemos uma analogia em relação a tentar entender o propósito do Criador, tentar entender o propósito de Deus, muitos se revoltam com Deus, muitos se revoltam com o Criador, muitos deixam até a sua fé de lado por causa da revolta, por causa da dor que é grande. Muitos desistem da vida que o Criador dá todo dia, o ar para respirar, as flores, as árvores, a sua vida, a gratidão pelos seus pais que te deu a vida e que não há nenhum pagamento, é impagável, né? A celebração da vida. Por isso que é importante respeitar pai e mãe, independente das desavenças que as pessoas têm com seus pais e com suas mães. E eu vejo que esses cenários em si de dores é muito frequente com várias pessoas. Eu já tive a oportunidade de frequentar a unidade de pessoas loucas mesmo, pessoas deformadas, pessoas com altura fora do normal, com a cabeça maior do que o normal em si. Não é complicado, não é fácil não. Outras pessoas entraram, boa noite. É isso aí, Aline. Tem pessoas que é tão difícil lidar com isso que elas ficam ruminando com pensamentos e pensamentos de sabotagem, com pensamentos de querer se suicidar, né? Já te chamei, Décio. E é isso que vamos falar hoje, um bate-papo amigável, tá? Boa noite, Décio, já te chamei, tá? Consegue entrar aí? Bacana, bacana, prima. Boa noite, Décio. Perdão. Beleza, Ilustríssimo Décio Moraes, palestrante. Arigatô. Que bom estar com você mais uma vez. Mais uma vez nós aqui, né? É verdade. Aqui. Tava dando iniciação aqui, né? As dores da alma, as dores dos seres humanos e olhe para as estrelas. Tava falando sobre depressão, medo, culpa, mágoa, rigidez, repressão, o autoconhecimento, a iluminação interior. O que tu poderia complementar mais sobre? Vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas, sobre esses fantasmas, né, que assolam a vida de todo ser humano, de todo ser humano. Todos nós temos fantasmas mentais que assolam a nossa vida, às vezes nos impedem de viver uma vida melhor, uma vida plena, em virtude desses fantasmas mentais. E hoje a gente vai bater um papo legal sobre isso, porque como acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem as suas próprias dores. Então vamos conversar um pouco sobre as dores, né? As dores da vida, as dores dos humanos, as dores da alma. Vamos conversar um pouquinho sobre isso,
e nós estaremos à vontade, né, com todos que estão nos honrando agora com a presença. Vamos bater um papo sobre isso, vamos abrir o coração, né? Abrir o coração. Boa noite, pessoal que entrou. Né? Porque dor, normalmente as pessoas entendem a dor como sendo algo negativo, algo muito ruim, e não é bem assim. Né? A dor, na verdade, é uma sinalização de que alguma coisa não vai bem com a gente. Né? E aí a gente não gosta, porque não vai bem, mas ela está sinalizando que alguma coisa não vai bem. E aí a gente para avaliar... A Fran está falando que a sua voz está muito baixa. Oi? Consegue falar mais alto perto do celular ou com fone de ouvido? Que o pessoal não está ouvindo direito. Não está ouvindo? Está baixo aí para você? Está baixo. A Fran está falando aqui que está baixo. Eita, é porque eu estou no volume máximo aqui. Bom, se você puder usar até um fone de ouvido, fica melhor. Se tiver aí. Vamos ver aqui. Eu vou pegar um aqui. Ou falar mais alto também, né? Não sei, às vezes o celular está bem distante de ti e aí a voz fica abafada. Ao vivo é assim mesmo. A gente vai resolvendo. Para mim está bem alto. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rafael Mendes. Gratidão aí pela visitação na live. Uma honra aí receber vocês. Saudades, pô. E me convidar para o seu sítio, hein, Ricardo? Só na piscininha, só de boa. E... pessoal, pode contribuir aí, pode digitar aí, falar o que vocês acham sobre o tema, tá? O que vocês, às vezes, já passaram por isso, como que foi, tá? Porque todos têm um cenário de dores, né? De dores da alma, de dores de relacionamentos, de dores de entes queridos que se partiram, de dores de términos de relacionamento, de dores diversas. Carla, boa noite. Só me chamar lá, marca um dia lá, Ricardo. Daí eu colo junto contigo lá, pra gente se divertir lá. Fran, pode falar também, tá? Pode digitar aí o que você acha do tema. Beleza? É sempre bom compartilhar aí. Falar desses cenários em si, nem todos, né, estão aptos, porque eu vejo que muitas pessoas desistem da própria vida, ou desistem de viver, ou vivem, tipo, como se fosse The Walking Dead, mortos-vivos, ou começam a usar substâncias químicas para esquecer o fato de que não quer esquecer, não quer superar, não quer evoluir, sei lá, não quer esquecer de esquecer. É complicado. Nem sempre todos conseguem lidar com a dor, nem todos têm a mesma força de vontade, nem todos estão aptos a procurar profissionais da área, uma terapia, né? Às vezes o fato de falar já basta, porque quando a boca se cala, o corpo fala em forma de doença. Melhorou o som para vocês? Melhorou, Fran? Alô, 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 povo, alô, meu povo e minha pova. Melhorou o som ou piorou? Acredito que sim. Só falar um pouco mais alto aí que o pessoal vai te ouvir tranquilo. Então eu vou ter que fechar a porta aqui, senão... Melhorou, ela falou. Pode melhorou? Continuar. Então beleza, então beleza. Mesmo assim eu fechei a porta para ficar só o som interno aqui. Se o som externo atrapalhar, avisa que a gente faz tudo para melhorar. O que a gente quer é melhorar, tá certo? Mas vamos lá. Bem, todos nós temos dores.
né? Todos nós temos dores. Qual é a sua dor? Né? Qual é a sua dor? Para que a gente possa identificar qual é a nossa dor, nós temos que fazer um exame introspectivo, isto é, você tem que se autoconhecer, você tem que olhar para dentro de você para, em primeiro lugar, identificar a dor que você tem. Né? Seja qual for, pode ser uma dor física, né? E se é uma dor física, você vai procurar o especialista da área. Pode ser uma dor emocional, né? Tem vários tipos de dores. Você tem que identificar. E para identificar, você tem que se conhecer. Por isso que o autoconhecimento é vital para que a gente possa viver melhor. Se eu não me conheço, até para identificar as minhas dores, isto é, aquilo que me incomoda, aquilo que me faz sofrer, né? Vai ser difícil. Então, o segredo é o autoconhecimento. Você tem que parar, olhar para dentro, fazer uma viagem no seu interior, para você se conhecer mais e melhor. E, nesse sentido, se a gente pensar na maioria das pessoas, vocês vão perceber que as pessoas não têm esse conhecimento de si mesmo. Muitas pessoas, inclusive, quando você fala em autoconhecimento, a pessoa ri de você, né? Tem gente que zoa, tem gente que acha, não, isso aí é bobagem, mas não é bobagem. Olha só, eu costumo dizer que se você não se conhecer, vai ser um problema que você vai levar durante a sua vida inteira. Por quê? Porque a pessoa que mais convive com você é você. Então você tem que... mesmo, né? Exatamente. Então você tem que se conhecer, você tem que fazer o que a gente chama de uma análise SWOT pessoal. Né? Ver Uau! quais... uma análise SWOT pessoal. Normalmente a análise SWOT ela é usada nas empresas, né? Para você analisar a tua empresa, analisar o mercado e tal. Mas você pode fazer uma análise SWOT sua. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos que precisam ser trabalhados? Quais as oportunidades que você tem, né, de crescer? Né? E quais as ameaças que existem de você se desenvolver? Né? E eu já posso dizer que uma das ameaças é o seu próprio cérebro, porque ele o seu A próprio mente que cérebro. mente. A mente, exatamente, isso cientificamente é provado, a mente mente. Né? A Fran mente, está ela contribuindo tende... aqui, ó. Ela está lendo o livro O Poder do Agora e eu está tenho ele amando. aqui. Eu tenho ele aqui, é muito bom realmente, é muito bom realmente. Né? Né? Mas olha, livro mesmo bom é este aqui, viu, gente? Ó, Qual? esse livro aqui, ó, dá para ver aí? Gestão da Emoção? Isso, de Augusto Cury. Esse livro Uau! é transformador. Esse livro é transformador. Vale a pena você ler esse livro e mais do que ler, ô Carlos, vale a pena aplicar para a vida, né? para a vida o que você lê nesse livro. Contribua um pouquinho desses conhecimentos dos diversos livros que tu já leu na sua jornada de vida para a gente. É sempre bom, né? Ter um pouquinho de insights. Eu leio um pouco, já não leio tanto quanto antes. Eu estou enfrentando uma dificuldade, uma dor, né? Uma dor atual, que é a perda da visão. Né? Eu sou diabético e a diabetes ela vai te atacando, né, sorrateiramente. E eu fiz um exame recente, não adianta mais trocar lente do óculos, eu estou com uma inflamação no fundo da vista, né? E a minha visão ela já não está como antes. Então, estou tendo já
dificuldade, né? É uma dor, é uma dor. Para quem gosta de ler, né? Mas a gente tem que aprender também a conviver com a dor e tirar proveito da dor, né? Eu costumo dizer o seguinte, para quem não me conhece, eu sou Décio Moraes, sou especialista em gestão da emoção, sou professor universitário, eu sou mestre em administração de empresa, sou economista, sou teólogo, tenho várias especializações, uma delas é especialização em gestão da emoção. Trabalho com o ser humano há 36 anos, pelo menos. Uau. Né? Então, eu tenho uma Que experiência... esplêndido, hein? Não, eu tenho uma experiência razoável. Né? Razoável. Tu é humilde. Não, é verdade. Tem pessoas aí que são... Não, mas tem que ser humilde mesmo para correr atrás, estudar. São expert, né? A gente vai... O que eu aprendi, o Samurai, eu aprendi o seguinte, que o pouco que a gente sabe é muito para quem nada sabe. Então, nós podemos sempre passar para alguém alguma coisa que a gente já sabe. Muitas das vezes, a nossa mente nos atrapalha, porque a nossa mente sempre diz o seguinte, rapaz, você tem que saber mais, você tem que saber mais, isso ainda é pouco, isso ainda é pouco. Sim, mas tem gente que nem um pouco sabe, então por que não compartilhar? Né? Isso é verdade. As lives, por exemplo, eu acho uma forma esplêndida de se compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, compartilhar sentimento, né? Porque cada um de nós que aqui estamos, nós somos feitos de razão, né? Mas de emoção, de sentimentos, também. Né? E tá falando aqui, essa área de lidar com a emoção, que é o mais difícil. Ter o controle não é fácil. Não é fácil. Como tu lida com isso, Décio, para orientar as pessoas de toda a jornada de vida que tu teve em relação a isso? Com as expertises suas e de outros que participaram da sua jornada de vida. Olha, Carlos, é lógico que quando você exercita a sua mente, né, desde cedo, desde novo. Por exemplo, eu sempre gostei de ler. Eu aprendi a ler muito cedo. Com 5 anos, eu lia e escrevia. Eu aprendi com meu pai que me ensinou. Então, aonde eu ia, eu estava lendo tudo. Né? Então, eu peguei gosto pela leitura. Inclusive, eu lia muito gibi. Né? Hoje não se lê nem gibi, né? Mas quando eu era criança, eu tinha coleções de gibi que eu ganhava, eu comprava, eu ganhava, e eu lia muito, muito. Né? Então, isso ajuda você a ir conhecendo, né? Porque o segredo é conhecer. Conhecer. Sim. Né? Esse é o verbo, para mim, um verbo extremamente importante da vida. Porque eu sempre falo, inclusive, para os meus alunos, olha só, quem estuda, tudo passa a ser fácil. Por quê? Porque eu digo, tudo é fácil e tudo é difícil. Tudo é difícil quando eu não sei. E tudo é fácil quando eu sei. Então, o conhecimento é a chave. Se você Será que o conhecimento também não atrapalha algumas pessoas que não sabem lidar com a gestão da emoção? E às vezes coloca os pés pelas mãos? Às vezes num relacionamento que acabou, às vezes num término de um casamento, às vezes numa partida de um ente querido, onde a pessoa não sabe lidar e às vezes começa a querer se suicidar ou querer ficar lidando com dependências químicas para ter uma válvula de escape, as fugas que existem.
Como que você interpreta isso? O que que é o certo e o que que é o errado na forma do seu pensar? Porque tem muitas pessoas que não sabem mesmo lidar com a gestão da emoção, com as dores da alma e com as diversas dores, né, que nós passamos. E não Sim. sabe também pedir ajuda e procurar ajuda, né? O que tu Sim. indica para as pessoas? Não, o que eu indico é o seguinte: eu indico fazer um exame introspectivo. Primeiro, fazer uma viagem interior, né? Procurar se conhecer, procurar identificar aonde dói mais. Das dores, quais ou qual aquela que dói mais. Porque, olha só, existem dores que são comuns a todos nós, né? Por exemplo, vamos à dor da frustração. Todos nós somos seres frustrados. Porque o que vem a ser a frustração? A frustração é alguma coisa que eu gostaria que tivesse feito e que eu não consegui fazer. E aí eu me frustro. E aí eu me entristeço. Então, nesse sentido, embora não tenhamos sido educados para as frustrações, porque os nossos pais eles queriam o melhor para nós. Então, nos ensinaram o sucesso e não o fracasso. E não o Sim, fracasso. Esqueceram que a vida é feita de fracassos e sucessos. Não adianta só o sucesso. É constantemente. preciso aprender a lidar com as frustrações, com os fracassos. Né? Mas a gente vai aprendendo, né, no tapa. A gente vai aprendendo com a própria vida. Alguns dizem que a vida é uma grande escola. É realmente uma grande escola para o aluno que souber, né, utilizar bem a escola, né? Porque tem aluno que não utiliza bem a escola. São escolhas e decisões, né? Isso, A você escola tocou. e a escola da vida dá tapa, É verdade. grandes tapas, né? E você usou uma segunda palavra que eu gosto muito, né? Que é o livre-arbítrio. Né? Eu Oh, sou coach cristão. Né? Isso significa dizer que a minha fundamentação ela é cristã. Né? E se é cristã, eu creio em Yahvé, no Deus Todo-Poderoso. E eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Jesus Cristo veio aqui nos ensinar a viver, nos ensinar a administrar as nossas emoções. Né? Então, aí eu já estou dando a dica. Olha só, o grande segredo é você ter uma sintonia com o Criador. Né? Não importa a sua religião, importa sim. que você busque interagir com o Ser Supremo, que você creia. Eu creio em Yahvé, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Santíssima Trindade. Você não é obrigado a crer nisso, mas eu estou dizendo a você que você precisa se aproximar do ser que você entende ser Deus, ser o seu Criador. Isso é o princípio básico no meu entendimento, pelo conhecimento que eu Somos adquiri ao longo da imagem e vida. semelhança do Criador, somos luz divina também, né? Exatamente. O próprio Jesus diz, né, que vós sois a luz do mundo. Quando ele partiu, ele falou para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque o Cristo está em nós. E como é que esse Cristo está em nós? Os ensinamentos, os princípios, os valores do Cristo estão em nós. E por isso a nossa luz brilha. Aonde nós estivermos, a nossa luz vai brilhar, mesmo com as Engraçado que nossas tem pessoas dores. que esquecem que ela tem a própria luz dentro de si para melhorar as dores da própria alma. Se ela não tem o conhecimento, procure quem tem o conhecimento, ou profissionais da área.
Procure não se isolar e ficar em depressão no seu quartinho, no escuro, chorando. Procure sair, tomar um banho de luz, fazer caminhadas. Procure ver as pessoas vivendo, né? Sempre tem algo acontecendo. É verdade. Carlos, tem uma coisa muito importante, que é a seguinte, você sabe disso. Ao longo da vida, nós precisamos entender que nós precisamos de diversos mentores. Quanto mais a gente conhece, mais a gente percebe que não sabe quase nada. Né? Sim, sim. Então você tem que buscar pessoas que agreguem valor a você. Né? Você tem que buscar pessoas que conheçam aquilo que você desconhece, para que você possa conhecer um pouco mais com elas. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de administrar suas emoções, procure alguém que já tenha um pouco mais de expertise nisso, que possa ajudar você, que possa ser seu mentor, que possa ser sua mentora, que possa fazer mentoria com você, que possa te dar dicas, né, que levem você a ter uma vida melhor. Né? E aí me permita, Carlos, fazer aqui um comercial. Né? Eu tenho um canal no YouTube, né, que é Décio Moraes. Você vai lá, Décio Moraes, e você vai ver um canal. Dá uma olhadinha, entra lá no canal. Tem uma série de vídeos lá que eu falo sobre gestão da emoção. Isso pode ajudar você, quem sabe, né? E se não pode ajudar você, pode ajudar alguém que você conhece. E aí você indica a pessoa entrar lá e ela vai ser abençoada. Ela vai ser abençoada. Né? Nós temos que aprender, olha só. Por exemplo, já me inscrevi. Por exemplo, você tem dificuldade na área financeira, né? Porque, olha só, uma coisa que o brasileiro tem é dificuldade em lidar com o dinheiro. Por quê? Porque a nossa cultura não nos ajuda relativamente a isso. Eu nunca tive mesada. Eu nunca ganhei o dinheirinho do meu pai e da minha mãe, porque eles também não tinham para dar. Né? Eles também não aprenderam a administrar, né? A ter uma nova mentalidade financeira. O brasileiro, então, tem muita dificuldade com relação a isso. Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, lá um adolescente, quando faz aniversário, o pai dá uma carteira, né? Uma carteira de ações. Dá de presente ao adolescente. Bem diferente, né, da realidade do brasileiro. Exatamente. A nossa realidade é outra completamente diferente. Tá? Então, nós temos que trabalhar isso. Né? Então, como nós temos dificuldade, nós precisamos de quê? De um mentor na área financeira. A gente precisa de um mentor na área financeira, né? Para que a gente tenha uma vida financeira mais saudável. Eu tenho aqui, deixa eu ver se está aqui do meu lado. Tá aqui atrás de mim, ó. Atrás de mim aqui, ó. Qual? Atrás de mim aqui, ó. Tem um livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Tá vendo? Esse livro aqui. Roda da Vida. Isso. Esse livro aqui, ele fala sobre a roda da vida, que é um instrumento, né, que muitos coaches usam, né, e usam normalmente na primeira sessão que é para identificar quais as áreas da vida, né, da pessoa que está sendo trabalhada com o coach, né, o coachee, para ver quais as áreas da vida dele ou dela que precisa ser trabalhada, que não está legal. Né? São várias áreas. Nós precisamos estar equilibrados. Quando há um desequilíbrio, há dor. Sim. Entendeu? E quando a pessoa não consegue encontrar o seu alto-eu, ou seu enxergar para dentro de si mesmo, ou às vezes a pessoa é um adolescente que tem os problemas das dores da alma,
e das dores dos seres humanos e não tem a expertise ou tempo de bagagem de vida para lidar com outras pessoas que podem ser seus mentores e que às vezes eu vejo que muitos adolescentes em si, jovens, não estão chegando nem aos 30 anos de idade, falecendo muito jovem, porque não sabe administrar as dores da alma, as dores do coração, as dores de términos de relacionamento, entram no mundo das drogas, do crime, da vida fácil e acaba ceifando a vida muito mais rápido. O que tu acha disso? O que pode complementar em resoluções de cenários de o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer, eu ignoro esses cenários ou eu complemento, o que eu poderia falar para esse público em si, quando eles se deparam com esses tipos de cenários nas vidas deles, né, e delas. Carlos, olha só, eu não tenho naturalmente uma receita, não existe uma receita de bolo para isso. Não existe, né? Cada caso é um caso. Tem que se analisar cada caso, porque tudo começa na base da sociedade, né? E qual é a base da sociedade? A célula máter da sociedade é a família. Tudo começa na família, tá? Então, uma família desestruturada, certamente ela vai gerar muitas dificuldades para os membros dessa família, né? Então, o adolescente, fruto de uma família desestruturada, ele dificilmente ele vai estar estruturado. Por quê? Porque a base que ele teve foi uma base desestruturada, né? Então, o segredo é na base, é na família. Tem que se trabalhar a família. Eu não sei o público que está conosco aqui, eu não sei a idade desse público, né? Mas se tem filhos, é muito importante entender isso, mas entender mesmo. Eu sei que você ama seus filhos, né? Mas por amá-los, né, às vezes a gente exagera, né? Exagera na dose. O remédio. A mãe passa na cabeça demais ou resolve todos os problemas e não deixa os filhos não terem asas, né? Exatamente. É exatamente isso, né? Eu sei que não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, né? Mas eu criei dois. São homens. Um saiu agora daqui, né? Veio nos ver hoje aqui, está com 40 anos. O outro está com 43, tá? São filhos maravilhosos, são filhos, sabe, íntegros, são cidadãos de bem, sabe? São filhos que me dão muita alegria, né? Mas eu plantei isso. Eles foram educados através dos princípios e valores que são os meus princípios e valores, que são tirados da onde? Das Sagradas Escrituras, né? E da minha vivência com Deus, né? Hoje eu vejo uma sociedade que não quer saber de Deus, não quer saber, né, de se manter em sintonia com o Criador. E aí reclama da sociedade, mas ela faz parte da sociedade. Se ela está distante de Deus, Deus está distante da sociedade. E aí a sociedade vai de mal a pior, né? Então, para melhorar, a gente tem que olhar a base. Vamos olhar para os nossos pais, vamos identificar, agora que somos adultos, identificar o que foi de bom que eles deixaram em nós e identificar também, de repente, coisas que não foram boas. Eles entenderam que eram boas, mas, na verdade, não são boas para nós. Nós identificamos isso quando adultos, né? Por isso que eu não gosto quando a pessoa diz que não, mas é culpa dos meus pais, mas meus pais fizeram assim, meus pais, não sei o que, meus pais. Espera aí. Você continua
debaixo da tutela dos teus pais, às vezes os seus pais até já partiram como os meus. E é uma covardia jogar para a culpa deles algo que eles não têm culpa. O meu pai foi maravilhoso para mim, mas não foi maravilhoso Tem para uma minha hora que mãe. os filhos têm que parar de se auto-sabotar e ficar jogando as culpas no pai, Isso, né? E na exatamente. mãe. Exatamente. Ele tem que Mas, começar a se dar o auto-entendimento de si próprio. Muitos pais falam, não, você não está contente, vai procurar o seu canto, vai pagar suas contas, vai, porque aqui você está de boa, em casa, né? Mas tem uma hora que os pais partem, a pessoa tem que saber lidar com isso. Saber lavar sua roupa, fazer sua comida. E eu vejo da minha jornada, pequena jornada de vida em si, que eu vejo que muitas das pessoas, dos adolescentes em si, de pessoas que não entraram, às vezes, no mundo de drogas ou em gangues em si, vieram de educação religiosa, de educação adventista, vieram de educação da Sechonoye, vieram da educação católica, né? Ou do seu centro de Umbanda. Tem as suas convicções religiosas em si, e aí quando as tentações do mundo vêm, ou vem aquela revolta de ser o aborrecente, não é o adolescente, é aquele aborrecente que quer experimentar de tudo, desde drogas e tudo que a vida proporciona, e aí a vida fica uma merda. Porque às vezes não tem volta. Quando vicia em dependência química, às vezes é um dos piores problemas para os pais, né? E eu vejo que às vezes os jovens que vêm de educações religiosas desde pequeno vai sofrer as mesmas tentações, mas eles têm o princípio da família, tem o princípio do evangelho, né? Tem o princípio das abonanças em si e dos conselhos e dos estudos que teve da palavra de Deus e na Bíblia, não é? Aí sofre menos em relação às tentações do mundo. Eu vejo que isso é muito mais forte nas famílias tradicionais que usam, né? é verdade. A palavra do Criador. Por exemplo, você sabe, Carlos, que a própria ciência hoje, né, ela entende que a meditação, né, faz um bem enorme às pessoas. Né? A oração, ela é capaz até de curar pessoas. Né? Uau! É verdade, a própria ciência já chegou a esta conclusão. Eu entendo que milagre continua acontecendo. Os milagres continuam acontecendo, Deus continua agindo da mesma maneira. Basta estarmos sintonizados com Ele. Então, como é bom pela manhã você separar um tempo para você meditar. Bota uma música suave, feche os seus olhos, faça um exercício respiratório, se conecte com o Criador. Faça isso, isso vai melhorar muito o seu dia. Isso vai fazer com que você produza muito mais e muito melhor. Né? Enche a sua cabeça de pensamentos positivos. Elimine os pensamentos negativos que você tem, porque todos nós temos. Agora, é lógico que você exercitando, você vai sufocando esses pensamentos negativos e vai fazendo com que aflore os pensamentos positivos que levarão você a um novo degrau na escada da vida. Vai fazer com que você atinja um outro patamar na sua vida. Você vai ter uma vida melhor, você vai passar coisas positivas para as pessoas. Você certamente conhece pessoas negativas, o Carlos e cada um dos queridos que estão conosco. Tem pessoas negativas e que sugam, eu chamo de vampiros. São os vampiros que sugam a nossa energia, entendeu? Sim. Que se aproximam e você já sente que, caramba, que não está legal esse negócio aqui. Né? Então, densa, né? Você sente, você não sabe nem explicar.
mas você sente que não está legal. Né? A Fran Então, está falando aqui, está contribuindo. A curiosidade matou o gato. Por isso que os adolescentes, por curiosidades, padecem devido às suas más escolhas. Essa palavra que eu falei E a más você, companhias também que levam, né? eu gosto muito de lembrar que Deus criou o homem e deu ao homem uma capacidade fantástica que é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nada mais é do que a capacidade de escolher. Eu escolho. Deus deu a mim e a você essa capacidade de escolher. Tá? Sim. Agora, cá para nós, como é difícil escolher, rapaz. É muito difícil escolher. Por quê? Porque quando você escolhe uma coisa, você deixa um monte de outras coisas. Por exemplo, É uma decisão. nós escolhemos estar aqui, agora. Né? Sim. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. E coisas que a gente gosta de fazer. Mas a gente Correto. escolheu estar aqui. Né? Então, por exemplo, quem é solteiro, aí tem um monte de menina, né? Ou um monte de menino e tal, e você pode ficar com um, ficar com o outro e tal, e está tudo certo, está tudo certo. Agora, quando você escolhe viver com uma pessoa, você abriu mão de todas as outras, amigo. Abriu mão. Você agora está com esta pessoa. Por que é que nós temos um monte de problemas nessa área? Porque as pessoas não têm esse entendimento. Aí ele está com essa pessoa aqui, mas aí já viu a outra ali, aqui, e aí tem a outra viu também. Outra bonitinha Então, outra semana, e aí viu outra, e não para com ninguém. Exatamente. Né? E não é feliz. E as mulheres também, ambos os sexos aí. Ambos né? os sexos, ambos os sexos. Né? E não é feliz. Por quê? Porque não encontra satisfação. Né? Ela não encontra satisfação. Né? E vive batendo cabeça, né? Às vezes, por crenças limitantes. Né? O que são crenças limitantes? São coisas que nós acreditamos e que nos impedem de nos desenvolver. Isso é uma crença limitante. E nós temos muitas crenças limitantes. Eu lembro quando eu era garoto, eu sempre falo isso. Quando eu era garoto, tinha uma crença que era o seguinte: o chinelo, o sapato, não podia ficar de cabeça para baixo. Ah, tá, você não dá vazado? Não podia, porque senão você está agorando, seu pai vai morrer, sua mãe vai morrer. Né? Porque o chinelo ficou assim, ao invés de ficar para cima. As crenças populares. Né? Outra coisa, quer ver uma outra crença? Essa então, rapaz, a covardia que se faz com as crianças. Olha só, o bicho-papão vai te pegar se você for lá para fora, hein? Você saiu, o bicho-papão vai te pegar. Que isso, cara? Que isso? Né? Então, essas crenças... Quer ver outra crença? Que eu fui criado com essas crenças todas que eu estou falando a você. Sim, Olha sim. só, manga com leite faz mal. Né? Isso faz mal, isso mata. Cara, eu deixei de fazer uma vitamina de manga durante anos. Só na idade adulta que eu fui descobrir que isso era uma bobagem tremenda. É uma crença limitante. Tá? Mas tem as crenças limitantes das dores da alma e dos seres humanos em si, que tu possa compartilhar? Que tu relembre de vaga memória, essa lembrança? Tem, claro. Não, tem. Por exemplo, quer ver uma dor da alma? Vou dizer uma dor da alma para você. Primeiro a gente precisa definir o que são dores da alma. Né? E para definir o que são dores da alma, a gente tem que definir alma. Sim, sim. Certo? Então, alma é a parte imaterial que nós temos. Né?
sejamos dicotomistas ou tricotomistas. Tem alguns que creem que é corpo e alma, outros creem que é corpo, alma e espírito. Tá certo? Não importa. A parte que não é matéria, que não é corpo, é denominada alma. Tá certo? Então, Tá certo. as dores da alma são dores profundas, que machucam demais. Eu costumo dizer que as dores da alma são as piores dores que tem, né? E olha que eu conheço um pouco de dor, porque eu sinto dor dia e noite em função de algumas enfermidades que eu tenho, né? Entendi. Então, as minhas pernas, por exemplo, doem dia e noite, né? Agora, eu trabalho a mente para conviver com a dor. Porque, olha só, Tem se pessoas que você... preferem morrer a continuar vivendo com a dor, né? Nossa. Exatamente. É a escolha. É a escolha. Mas aí quando a né? gente olha para a estrela, para o universo, fala, cara, a gente é tão pequenininho perto do Criador. Para que a gente às vezes fica com dores de pensar demasiadamente no passado ou pensar muito no futuro, sendo que você não vive no aqui e no agora? Você olha para as estrelas, olha para o universo, olha para a lua, fala, cada grandeza. O grande problema, Carlos... E a gente foca na dor. O grande problema é que as dores, elas são mais atrativas. A gente acaba olhando... a gente acaba olhando só para a dor. Tem pessoas que só olham para a dor. Só olham para a dor. Extremamente negativas, né? E aí, o que acontece? Eu gostei muito quando você botou na nossa chamada, né? Olhe para as estrelas. Por quê? Porque tem pessoas que não olham sequer para o céu. Elas não olham as estrelas. Elas não curtem a abóboda celestial. Elas não olham a natureza. Elas não observam o belo. Entende? As pessoas não estão observando o belo, cara. Olha, eu fui criado no subúrbio carioca. Eu sou carioca, fui criado no subúrbio carioca. E aonde eu fui criado foi em Magalhães Baixo, que é um subúrbio da central do Brasil. E na época não tinha água potável e não tinha energia elétrica e não tinha asfalto onde eu morava, né? E quantas vezes eu contemplei as formigas? Eu passava horas olhando o formigueiro, as formigas saindo, carregando folhas pesadíssimas para elas, e elas carregavam, e eu olhava aquilo ali e me encantava com aquilo. Olha quantos ensinamentos as formigas nos dão, entendeu? Quantos ensinamentos, e que eu aprendi porque eu vi, eu estava atento. Eu fui criado ali, e ali eu via a noite caía, né? E a gente ficava até tarde da noite batendo papo, né? Os adolescentes ali, né? Ao invés de ficar fumando baseado, como fazem muitos hoje, a gente ficava batendo papo ali, conversando e olhando o céu, olhando as estrelas, o esplendor do Criador, vendo né? A beleza da criação. Coisa que a beleza que ele faz, e as pessoas estão, às vezes, 24 horas na frente dos seus televisores. Exatamente. E outra coisa, Carlos, hoje, então, as pessoas vivem numa correria, né? No faz. E outra coisa, as pessoas hoje estão viciadas no celular. Estão viciadas no celular. Isso daria para uma live, sabe? Só falar Vamos sobre fazer o celular. outra live depois. Porque tem que saber usar com parcimônia e com respeito ao auto próprio em si. Se você trabalha com isso, é uma coisa. Agora, se você ficar viciado na tecnologia, é outra. O Carlos, sabe o que eu fiz? Eu tirei quase todos os joguinhos do meu celular.
Porque alguns jogos eu gosto. Por exemplo, eu gosto de jogar tênis pelo celular. Eu jogo, né? Eu jogo tênis no celular. Mas eu não perco tempo, né? Eu jogo tênis quando eu tenho um tempo de lazer. Aí eu jogo um pouquinho de tênis. Mas não jogo muito. Por quê? Porque eu sei que eu gosto de jogar. Entendeu? E se você gosta de jogar... Mas não é errado se divertir um pouquinho. Não é errado. Mas exato, você falou de maneira tipo, correta. Regras prontas, não é um militarismo, não é uma ditadura com a própria vida. Não. Deixar. Tem gente que é muito duro com a própria vida. Tem gente que põe regras e horários para tudo certinho. Parece que vive a programação da vida como se fosse um robô. Né? Tá certo e deixa de viver, né? Do trabalho, correr atrás do tempo perdido é uma coisa, mas quando você tem o tempo livre para fazer essas suas atividades, faça com carinho consigo mesmo, né? Começa a viver uma vida mais amorosa consigo mesmo. Começa a curtir o seu próprio eu. Começa a chegar na frente do espelho, igual tu me ensinou, né, na live passada, e fala, você é bonito! É isso aí. É isso aí. A gente passa a viver melhor. Você melhora a sua autoestima. Né? Porque você está vivendo por você e para você. E o outro ou a outra só vai te complementar, te engrandecer ainda mais, se quiser estar na mesma jornada da sua vida. Exatamente. Agora, é tudo questão de escolha. Tem gente que escolhe viver de um amor passado. Entendeu? Olha, eu sempre falo o seguinte, se você não está convivendo bem com alguém, esse alguém não está fazendo bem a você, fique sozinho, fique sozinha. É o ditado, né? Melhor sozinho do que mal. Identifique no mercado alguém que entre na mesma vibe que a sua. Sabe, alguém que valorize você. Sim, alguém que tenha admiração por você. Rapazes sabe, de luz, moças de luz. Tem muita gente aí boa. Agora, as dores da alma não permitem que muitas vezes você enxergue isso. E aí, quando eu falo das dores da alma, é porque essas dores, elas machucam tanto o ser humano que ele só enxerga as dores. Né? E as dores da alma são aquelas que tiram a minha e a sua alegria de viver. Isso é verdade. Sabe? Nada Temos deve... 2 minutinhos. Desce. Quanto? Só? 2 minutinhos. Só foi rápido. Rapaz, tá bom. Então, não permitam que ninguém tire o sorriso que faz parte do seu rosto. Né? Nunca permita que alguém tire a sua alegria de ser e de viver. Né? Eu deixo aqui essa última palavra, essa última mensagem a você que nos honrou. Nós vamos nos encontrar mais vezes, espero. Né? E eu espero contribuir. Temos vários temas para falar da vida. E eu complemento ainda, ame-se, agradeça ao Criador por mais um dia de vida que Deus nos dá, independente das dificuldades que a vida nos traz. Né? As dores da alma, as dores do ser humano é comum a todos, mas se todos procurarmos nos ajudarmos, pedir ajuda é fundamental quando você não consegue sair de um obstáculo. Né? É verdade. E tem muitos que travam na vida porque eu nunca pedi ajuda para ninguém, eu sou autossuficiente e às vezes fica travado, fica no buraco. É verdade. Aí não avança. Não ata nem desata e fica lá. O que eu faço? Eu tô aqui, tô afogando. Peça ajuda. Né? É isso aí. Às vezes a pessoa não sabe pedir ajuda para ela mesma ou para outras pessoas. É por isso que eu volto e meio. Eu tô Gratidão, pedindo... Décio.
Volta e meia eu estou Gratidão te mesmo por pedindo todos os ajuda seus na irmãos. parte tecnológica. Por quê? Porque que Ah, eu você? estou sempre ajudando. Gratidão mesmo. Vai finalizar aqui. Ótima noite para ti. Já vou fazer minha caminhada noturna e tudo de bom para ti. Para você Até também e mais. para todos os nossos Gratidão. queridos.